Bom, eu me chamo Vitor Velar, sou morador da Tijuca, trabalho com um monte de coisa, entre elas a produção cultural. Entre 2013 e 2016, mais ou menos, eu fiz muita festa, assim, trabalhei como produtor de muitos eventos e a partir dessa produção festiva comecei a participar de uma rede de ocupação cultural de rua em vários bairros do Rio de Janeiro, inclusive no meu, assim. Era uma época que havia muita discussão sobre direito à cidade, assim, muita gente sendo removida, perdendo casa, muita especulação imobiliária, preço de aluguel, tudo muito caro no Rio de Janeiro, muito turista circulando pela cidade, muita coisa nova, assim, muita especulação também, ninguém sabia muito bem ao certo como é que seria o futuro da cidade. A gente viu umas projeções meio espetaculares, a gente via que a realidade não era muito conivente a isso, não parecia com isso. E ao mesmo tempo essa rua era muito cheia, tinha muita gente na rua e era muito... começou a baratear também os meios de produção, assim, de câmera, de espaço para rede social, mais gente começou a trabalhar como designer, como produtor, então mais gente começou a produzir coisas, tanto em espaços fechados quanto na própria rua, assim. Tinha passado junho de 2013 também, essa discussão de rua, do que é rua, do que é política na rua, tinha ficado muito efervescente assim no Rio. E algumas pessoas naquele período foram para movimento político mais institucional, convencional, outras pessoas foram para o campo da cultura, assim. Cada um foi buscando seu encontro, assim, pós 2013 turbulento. Já tinha um movimento muito potente de carnaval, já tinha um movimento muito potente de rua no Rio de Janeiro mesmo, de festas de rua, de jazz, de bandas de rua, roda de samba. E aí, junto com uma galera no meu bairro, eu comecei a produzir indiscriminadamente atividades culturais na rua, assim, roda de conversa, roda de capoeira, campeonato de botão, uma série de atividades, assim, não necessariamente ligadas só ao campo da cultura, mas ligadas ao campo do convívio, assim, na rua. Eu falando especificamente por mim, assim, como eu cresci em Vila Isabel, moro na Tijuca, e a gente tinha naturalmente um movimento, assim, tipo, sei lá, para ir ao cinema, para fazer certas atividades, de ter que ir pro centro para ir pra Zona Sul. A gente não queria muito isso, a gente queria também, perto de casa, poder ter acesso a determinadas atividades, assim. E aí tinha uma praça lá, perto da minha casa, chamada Xavier de Brito, que é uma praça que todo mundo que mora no entorno, assim, frequentou desde criança, tem muito brinquedo, tem cavalinho, e aí a galera já tinha uma relação afetiva com essa praça desde muito novo. E a gente começou a fazer atividades culturais naquela praça, primeiro informalmente, depois a gente descobriu que tinha que ter autorização. Foi se criando uma rede em torno disso, conhecendo outros produtores de outras regiões, da Baixada, do Centro, da Zona Sul. E essa rede começou a se comunicar, fazer coisas juntos, produzir junto. Sofreu uma certa repressão junto também, assim, porque era época de mega evento, e aí você fazer qualquer coisa que destoasse um pouco dessa narrativa era um pouco complicado, assim. E aí o Faz na Praça já tinha mais ou menos um ano, assim, de atividades, quando a gente foi fazer o Cinegiro, que era um projeto que foi idealizado pela Marcela, que era o Cine Xavier, que era um projeto que foi idealizado pela Marcela, que era uma produtora do Faz na Praça, e a gente queria fazer um cinema com música perto de casa, assim. A Tijuca foi uma Cinelândia, assim, do Rio de Janeiro, teve mais cinema do que a própria Cinelândia, e aí a gente viu que seria interessante fazer um cinema com música na rua. Nessa época já estava bem difícil fazer coisa no bairro, assim, com problema com o vizinho e tal. A gente estava até um pouco marcado, assim, pela administração regional, porque a gente peitava de fazer, às vezes eles embargavam, a gente fazia mesmo assim e tal. Então o Cine Xavier foi feito totalmente na clandestinidade, entre aspas, mas já sabendo que não daria para fazer isso sempre. Então a gente tinha se juntado com outros dois coletivos, que era a Rádio Libertar e a Reboliço,
para fazer esse cinema. A galera da Rebuliço tinha umas pessoas que tinham relação com o cinema já, a Rádio Libertar com a música e a gente com a praça. E aí o Faz na Praça já tinha mais ou menos um ano assim, de atividades, quando a gente foi fazer o Cinegiro, que era um projeto que foi idealizado pela Marcela, que era uma... Desculpa, o Cine Xavier, que era um projeto que foi idealizado pela Marcela, que era uma produtora do Faz na Praça. A gente queria fazer um cinema com música perto de casa, assim. A Tijuca foi uma Cinelândia, assim. O Rio de Janeiro teve mais cinema do que a própria Cinelândia. E aí a gente viu que seria interessante fazer um cinema com música na rua. Nessa época já estava bem difícil fazer coisa no bairro, assim, com problema com o vizinho e tal. A gente estava até um pouco marcado, assim, pela administração regional, porque a gente peitava de fazer, às vezes eles embargavam, a gente fazia mesmo assim e tal. Então o Cine Xavier foi feito totalmente na clandestinidade, entre aspas, mas já sabendo que não daria para fazer isso sempre. Então a gente tinha se juntado com outros dois coletivos, que era a Rádio Libertar e a Rebuliço, para fazer esse cinema. A galera da Rebuliço tinha umas pessoas que tinham relação com o cinema já, a Rádio Libertar com a música e a gente com a praça. Aí a gente fez o Cine Xavier um domingo à noite, assim. Aí chamou até uma banda de São Paulo que hoje em dia ficou super famosa, do Rock in Rio, que é o Francisco Elombe. A gente pagou um cachê na época, foi R$500 na época, o cachê da banda. Eu lembro que uma amiga, a Júlia, tirou do banco, até hoje não recuperou o prejuízo. E aí a gente fez o cinema até 10 horas da noite, deu 10 horas, a gente acabou, deu 10h05, apareceu a CEOP com várias viaturas, como se a gente estivesse, sei lá, fazendo tráfico de drogas na praça, assim, denúncia. E aí o cara chegou, reclamou, aí a gente explicou, falou que era só um cinema. Aí ele falou, não, vocês não tem que... Você quer fazer coisa no Tijuca, por que não faz lá dentro da UERJ, que tem a concha e tal? Aqui tem problema com o vizinho, não dá pra fazer aqui, não sei o quê. A gente já sabia que ia dar problema, quis fazer mesmo assim. E aí naquele momento a gente já estava pensando em que talvez fosse um pouco difícil fazer na marra e que talvez tivesse que recorrer a edital, assim, a formalização. Parte do Faz na Praça já trabalhava com outras coisas, então ninguém ali tinha só a produção daquele coletivo como fonte de sustento, assim. Era um coletivo que até tinha uma pretensão de trabalhar com cultura, todo mundo, mas cada um já tinha mais ou menos o seu próprio caminho, assim. Então a necessidade daquilo ser rentável, lógico, era necessário porque a gente perdia muito tempo fazendo aquilo. A gente perdia dinheiro, perdia trabalho, outros trabalhos. Mas a gente também não via aquele coletivo naquele momento como algo que a gente tinha que viver do Faz na Praça. A gente vivia de outras coisas e o Faz na Praça era também uma das coisas que a gente fazia. Então a opção pela formalização naquele momento, junto com os outros coletivos, com o Rebuliço, com a Rádio Libertar, veio mais no sentido dos alvarás do que de fato porque a gente queria tornar aquilo um produto. Aí a gente tentou fazer um crowdfunding, criou um projeto que seria o Cinegiro, para rodar várias praças, 4 regiões da cidade. O Gustavo Colombo e o Vitor Oliveira, DJ, Vitinho, foram uma vez visitaram a Secretaria de Cultura na gestão do Marcelo Galera, que é tijucano, para falar sobre o coletivo. E aí a gente tinha dado uma entrevista pro Globo, Tijuca, na semana e tal, e saiu também uma reportagem sobre coletivo fazer exibições de cinema, mas na verdade era uma mentira, porque a gente não podia fazer. A gente tentava fazer e era embargado, então tinha uma mídia impressa falando do trabalho, mas na verdade o trabalho estava proibido de ser realizado. Aí a gente falou que o único caminho era que a gente optasse pela formalização absoluta e contasse com o apoio dessa rede de produtores que a gente tinha feito. E aí a gente foi fazer um crowdfunding, só que a gente orçou, sei lá, R$15 mil, a gente conseguiu nem 4. E era tudo ou nada, a gente deu mole e em vez de tinha opção para fazer só uma opção, sei lá, se você não atinge a meta, você pode fazer mesmo assim, você perde uma parte do dinheiro, mas faz, mas a gente não tinha colocado nesse formato. E aí morreu, a gente falou, vamos fazer outras coisas, morreu, esquece a ideia de cinema. Só que aí a galera da Rebuliço, que já tinha mais uma perspectiva profissionalizada assim da coisa, eles agenciavam alguns artistas, pequenos artistas e tal, tinham um propósito mais de gestão cultural do que o Faz na Praça.
eles escreveram um edital ligado à programação da Cidade Olímpica. Eu queria saber de Cidade Olímpica, a gente estava vendo Cidade Olímpica que não deixava a gente fazer nada, deixava fazer evento, via notícia de Dona Penha da Vila Autónoma perdendo casa, então eu queria distância daquilo. O que na verdade também é uma contradição, porque sei lá, 6 meses depois eu acabei trabalhando com a Olimpíada, porque eu precisava de dinheiro, precisava pagar conta, me chamaram para uma vaga de trabalho e fui trabalhar. Então quer dizer, mas pelo menos no coletivo, naquela coisa íntima que a gente tinha criado, a gente não queria inicialmente se articular com a Cidade Olímpica. A ideia, mas falando da ideia do projeto, eu participei também, ajudei a conceber, que eu não tenho certeza de quem deu o nome, mas eu me lembro que eu fui uma das pessoas que botou muita força para ser nas 4 regiões do Rio, assim, porque a gente via como que a cidade podia estar integrada e ao mesmo tempo que a gente ficava com aquele discurso inicial de vamos inverter o fluxo, vamos fazer o pessoal da Zona Sul vir para a Zona Norte, não sei o quê, a gente também queria uma cidade articulada, assim, inteira. E aí tinha um coletivo chamado Trama, que trabalhava com essa ideia da teia, assim, de uma rede que se conecta de uma forma múltipla. E eu fiquei muito com isso na cabeça, assim, como que não era só um fluxo Zona Norte, Zona Sul, Zona Oeste, Zona Sul, mas era uma teia, assim, uma cidade que se comunicasse de uma maneira global, assim, de uma maneira que todo mundo pudesse se conhecer. Então a ideia de ser em 4 regiões da cidade veio meio por causa disso. E isso agradou também um pouco a prefeitura, porque no discurso da Cidade Olímpica já existia também um discurso crítico à Cidade Olímpica, e a prefeitura, sabendo disso, tentava, ainda assim, e ainda que de uma maneira limitada, incluir algumas regiões. Madureira, por exemplo, tinha um cuidado especial da prefeitura nessa época, algumas regiões do Rio tinha um edital de ações locais, que algumas ações pequenas em bairros, junto da Cidade Olímpica, tinham algum suporte. Então, óbvio, a atenção estava toda ali na região portuária e na Zona Sul, mas ainda existia alguma mínima atenção na produção cultural e na rua e outros espaços da cidade, assim. Eu acho que isso também tem um pouco a ver com a inclusão também nas universidades, a maior discussão em torno da importância da cultura dentro dos bairros, assim, de como que esse discurso careta, assim, Rio de Janeiro, praia, que essa coisa meio clichê, assim, já estava um pouco batido, assim, já não passava mais por todo mundo. E também tinha gente dentro dos cargos de cultura que tinha uma postura crítica, assim, eram pessoas que depois foram trabalhar no mercado, foram trabalhar com outras coisas, e não eram necessariamente só adeptas da gestão dos mega eventos, assim, tinha gente que tentava puxar a corda também pro lado da rua, assim, pro lado dos microeventos e tal. A Cidade Olímpica tinha um discurso um pouco esquizofrênico, assim, porque nem a própria narrativa da prefeitura era unificada, assim, ao mesmo tempo que era tudo espetacularizado enquanto mega evento, etc., existia dentro da prefeitura uma discussão crítica, assim, de algumas pessoas que achavam que nem tudo tinha que ser tão grande, que nem tudo devia ser centralizado para a Zona Sul ou pelo centro da cidade. Tinha gente puxando essa corda também para outros lados e para outros formatos, para outras histórias, assim, mesmo dentro da gestão pública. Assim. Então já existiam alguns projetos e editais pautados já por imaginários um pouco mais resistentes a essa ideia da cidade de espetáculo. Assim, também tinha muita discussão em torno da cidade ser ou não ser criativa. Isso era uma pauta, assim, mas ao mesmo tempo, que criatividade era essa, assim, porque se o ambulante era perseguido, se a música de rua era vista como problema, mesmo se tivesse no horário de 10 horas da noite, a Secretaria de Ordem Pública tinha sido criada. Então um dia, por exemplo, você era maltratado por um cara da região administrativa do bairro, e na terça-feira uma pessoa ligada ao gabinete da prefeitura, do Palácio da Cidade, te mandava mensagem querendo fazer um evento no hall do Palácio. Era uma coisa meio estranha, assim. Não dava pra entender muito o que eles queriam da gente, assim. Então tinha horas que as pessoas optavam pela informalidade, pela marginalização, por assumir que eram piratas, e tinha hora que as pessoas falavam, não, eu quero ser formal, eu não quero ter problema com polícia, eu quero fazer e eu quero viver disso também. São múltiplas narrativas, assim, múltiplos entendimentos. E eu acho que o Cinegiro também teve um pouco disso, assim, era um grupo muito grande de pessoas no início e cada uma tinha uma concepção. Aí quem não estava interessado na concepção que
o Cine Giro ia assumir e pulou fora. Eu quis pular fora, porque eu estava fazendo outras paradas. Mas eu continuei mantendo a amizade e também a rede com as pessoas que estavam fazendo ali. A gente chegou a fazer outros eventos juntos, simultâneo isso, inclusive. Assim. Mas não nessa nomenclatura assim, de Cine Giro. O Cine Giro no Meyer foi feito em parceria com o Leão Etíope, dentro de um evento do Leão Etíope do Meyer, no Jardim do Meyer. E desse grupo de coletivos de resistência da época da cidade pré-olímpica, o Leão ainda hoje é um dos únicos que ainda permanece ali, fazendo cinema, fazendo outras atividades assim. E muitas pessoas dessa rede usaram essa energia, o que aprenderam, para outras coisas também ligadas ao universo da cultura. Algumas foram trabalhar em arenas culturais, outras foram estudar isso, outras foram trabalhar como produtores, outros viraram músicos de carnaval, outros foram fazer cinema, virando produtores de audiovisual. Cada um meio que usou essa energia para outros encontros assim, na vida, né? Eu acho que em 2013 muita gente descobriu a rua, assim, não tinha muito esse contato para além. Eu não sei se existia uma consciência até da própria música de rua, do carnaval de rua, que é uma coisa que as pessoas já frequentavam. O carnaval não oficial, por exemplo, é de 2009, já tinha cinema de rua. Carnaval não oficial que eu digo com esse nome, com essa abertura. Já tinha cinema de rua, mas eu acho que o entendimento que estar na rua era político veio em 2013. E muita gente, quando as ruas de 2013 começaram a ficar mais esquisitas, começou a vir um movimento muito conservador, e aquilo começou a não fazer muito sentido, cada um que estava ali na rua em 2013 protestando, foi encontrando outras formas de permanecer na rua. Uns foram para o cinema de rua, outros foram para a música de rua, outros foram para outras possibilidades que a rua pudesse apresentar. Sei lá, movimento de mulheres, movimento LGBT, outras formas de fazer político na rua. O movimento que eu fiz parte foi muito pro campo da cultura, assim, mas isso foi muito plural, assim. Então teve muita relação também com 2013. O que a gente vai fazer com essa energia toda? É por isso também que eu acho muito problemático quando hoje se faz uma análise posterior, assim, histórica daquela época de 2013, e se diz que o resultado de 2013 foi a direita, foi a eleição do Bolsonaro. Pode ter sido até que a nível macro tenha sido, mas tudo que aconteceu na rua posterior tem uma relação com aquilo. Não dá pra você falar que a hegemonia é só de conservador. Teve um movimento do Rio, mais cinema, menos cenário. Tinha uma galera de documentaristas. Eu lembro que o Frederico Cardoso, que era o presidente da Associação Brasileira de Documentaristas, Daniela Brodt, que foi quem fez o filme Marcelo Luca, essa galera estava fazendo uma narrativa de discutir que Rio de Janeiro era esse, assim, que não era só Rio de Janeiro do cenário, era Rio mais cinema, menos cenário. E muitas dessas pessoas vinham de um movimento já de cineclube anterior, assim. Então, o movimento cineclubista, que foi muito forte já na Baixada Fluminense e em outros lugares, ele tinha muita relação com o movimento de música ativista que eu participava, assim, que eu vim mais do campo da música, assim, né? Apesar de eu já ter feito curto e tal. E eu acho que é muito parecido, assim, a essência de você encontrar com outros, de você lidar com barulho, de você lidar com, sei lá, com o transeunte que está passando, com o perrengue, toda a ambiência que a rua te proporciona vai estar intrínseca naquela narrativa, naquela construção, assim. Igual tem gente que vai para uma sala fechada e encontra muita diferença e fala da potência que é você ver um filme também com uma sala, com um som bom, com um som forte. Tem muita potência também de você fazer isso numa ambiência ao ar livre, a céu aberto, com gente passando, com barulho, com chuva, com sentando aonde der, numa praça que vai mudar o significado a partir daquele dia. Depois que eu passo por algumas praças onde eu participei de alguns cineclubes, eu não enxergo elas da mesma maneira como eu tinha passado antes, assim. Até do ponto de vista de visibilidade, assim, visibilidade do espaço. Às vezes quando você anda na rua, aquele espaço, sei lá, é só um espaço. Quando você já esteve ali, já viveu um momento ali que tem uma relação afetiva com você, com um amigo, com um filme que você viu, aquele lugar nunca mais vai ser o mesmo. Então eu acho que o cinema, quando ele acontece na rua, tem um pouco dessa potência, assim, também.
de transformação que no espaço pode até ser temporária. Para quem vai passar ali no dia seguinte nem vai saber o que aconteceu muitas vezes, mas para quem viveu aquilo pode estar eternizado assim. E aquele lugar nunca mais... A minha opinião com relação a isso ela é ambígua assim, porque ao mesmo tempo que eu acho ela nociva até pro meu bolso assim, porque eu posso pegar menos trabalhos como produtor em evento e tal, ajudar a pagar minhas contas, realmente tem menos evento acontecendo, eu vejo também que de alguma maneira para esse tipo de produção especificamente, que acontece nas brechas, assim, que já tinha pouco apoio, que era perseguido por autorização, é um pouco positivo também, dadas todas as ressalvas, o fato deles não saberem muito bem o que está acontecendo. Porque, por exemplo, quando a gestão do Eduardo Paes já tinha uma noção absoluta do que se acontecia na rua, era mais fácil de proibir. Como a gestão atual, pelo menos nos primeiros anos, tem um total desconhecimento do que se trata, do que acontece na rua, isso abre a possibilidade para muita coisa acontecer quando eles não estão olhando, assim, sem que eles saibam. Mas é óbvio que isso vai acontecer de uma maneira precária, de uma maneira informal, que a cultura precisa de fomento, precisa de incentivo, que na verdade é obrigação, não é auxílio à cultura, é a obrigação que a cultura seja vista como um exercício cidadão, assim, cidadania, só que ao mesmo tempo, muitas vezes, fazer uma coisa sem autorização, hoje em dia, acaba às vezes sendo um pouco mais possível por eles não saberem que nada do que está acontecendo. Então, quer dizer, antigamente, óbvio, hoje em dia outras coisas apareceram. Apareceu uma fiscalização muito mais militarizada, a segurança privada, uma iniciativa privada e a segurança pública se articulando, tipo Lava Presente, tipo Tijuca Presente, MER Presente, que tem relação com a iniciativa privada. Mas ao mesmo tempo, a gestão municipal especificamente, ela já foi mais antenada do que acontecia na rua. De certa forma, essa falta de noção do que acontece possibilita que algumas coisas aconteçam à margem, assim, com regras particulares que eles não dominam. Mas isso é um primeiro passo. Para você poder desenvolver isso, aí realmente fica impossível, porque quando você precisa gastar dinheiro para fazer as coisas, você não sabe para quem ligar, você não sabe quem é que vai te atender, eles não sabem quem é você, do que se trata, então é muito difícil um desenvolvimento econômico e social a partir da cultura com a presença do Estado hoje em dia. Mas ao mesmo tempo, para isso existir como potência marginal assim, eu acho um pouco mais até viável do que antes. Primeiro que eu posso destacar desse Cine Xavier é que aquela praça já tinha uma relação com outras pessoas que estavam fazendo, então isso muda um pouco assim. Quando a gente começou a ocupar a rua, a gente tinha uma preocupação muito grande de não colonizar os espaços, assim, não achar que a gente estava levando alguma coisa para o espaço sem que o espaço estivesse trazendo pra gente, assim, mesmo que às vezes um lugar tivesse só um grupo, sei lá, de meninos jogando bola, assim, ou moradores de rua vivendo ali, aquela praça já tinha uma produção cultural de vivência ali daquelas pessoas. E aí, eu acho que o fato de você destacar que o evento pode ter dado mais certo, assim, tem a ver com a nossa própria relação ali já sendo muito mais, tá muito mais territorializada, assim, naquela praça. Mais orgânica, mais íntima, né? Mais orgânica, mais ligadas também à nossa própria vida, assim. Eu me lembro que o que me chamou a atenção foi porque, assim, todas as ocupações que a gente fazia, o foco majoritário acabava sendo a música, assim. A gente tinha outras prioridades, né? Até a cultura não era a única prioridade, a gente podia jogar bola, podia praticar esporte na praça, mas a música acabava sendo carro-chefe. Como no Cine Xavier a música estava compondo ali junto com o cinema, ver a praça se comportando para assistir a filmes, né? Essa era a diferença, assim. Como que aquela coisa meio de balada, de night, um pouco mais agitada, a praça conseguia também reverberar uma coisa mais calma, assim, mas de você compartilhar aquilo através do que você está olhando, você está escutando, não está gritando tanto, você está sentado, as cadeiras de praia, a questão da iluminação. Eu lembro que a gente teve que colocar os lençóis assim, tapando alguns postes para não atrapalhar na visualização. O som, a questão é que aquela praça especificamente, Xavier de Brito, ela já é meio que um parque, então ela já é isolada, de certa forma, acusticamente pelas árvores e
pela própria rua, assim, para você chegar do centro da praça até onde passa um carro, você anda bastante. Então, eu não sei, porque eu não fui a todas as edições do Cine Giro, mas eu acho que talvez o som tenha sido um pouco melhor do que outros espaços que você tem melhor que eu digo para escutar. Não que isso seja melhor ou pior do ponto de vista de experiência, mas dá para ouvir melhor pelo isolamento acústico das árvores. Assim. E já é uma praça que tem uma ambiência diferente, assim, chão de terra, você sentir a cidade dentro também de um refúgio assim, da própria cidade. Assim, né? Você está num bairro cinza, assim, cheio de concreto, prédio difícil, mas que você está ali isolado, resguardado e confortável, assim. É curioso, assim, porque às vezes você pode estar super confortável numa poltrona de cinema, mas me lembro que também podia me sentir muito confortável com aquela ambiência criada, assim, pelo evento, assim, naquela praça, no meio da rua. É uma coisa que eu posso destacar, assim, naquele dia. Mas uma coisa que eu destaco muito, assim, que eu fui embora desse evento muito puto com a Secretaria de Ordem Pública, assim, porque justamente por isso era um evento muito calmo, muito tranquilo. Meu pai tinha ido no evento, família, criança, e aí a Secretaria de Ordem Pública tratando como a gente fosse marginal, assim, discutindo com o cara, batendo boca mesmo, assim, aí o cara falou que eu tinha que ir pra dentro da UERJ. Me lembro que eu tinha até publicado, feito uma publicação nesse dia reclamando, assim, posso até tentar achar essa publicação, realmente saí de lá muito puto, por causa dessa forma de repressão. Porque assim, de certa forma, eu sei que a gente não tinha entrado com o lado oposto, mas foi de propósito, porque existia a lei da arte de rua também, que você podia comunicar, a gente tinha uma parceria com a Associação Comercial do bairro, que era meio que um porta-voz dos moradores com a subprefeitura. Então quer dizer, a gente não estava totalmente ilegal também, existiam outras regras ali particulares que a gente cumpria. E a principal delas, não sei se do ponto de vista legal, mas do ponto de vista de conhecimento geral assim, da população, que é a lei do silêncio, né, que é a lei do consenso. E essa a gente cumpriu, e naquele dia eu me lembro que os caras chegaram com uma postura até um pouco energética, assim, incisiva, achando que iam tomar material, que iam tomar a venda de cerveja, umas coisas meio desnecessárias, assim. Isso motivou a gente buscar formalizar isso em edital, assim. Falou, se a gente tiver um evento formalizado com o apoio da prefeitura, a prefeitura não vai poder proibir ela mesma, né? Então foi um caminho um horizonte, assim, que eu lembro que eu saí de lá junto com a galera com esse pensamento. Assim. No Cine Xavier era curioso também, por exemplo, como é uma praça que eu frequentava muito desde criança, podia ver, a gente via muitos amigos nossos que a gente não via há muitos anos, gente que estudou no colégio e falava, que bom que isso está acontecendo aqui, nunca vejo atividade desse tipo aqui no bairro, a gente conseguia rever amigos que a gente não via há muito tempo, conseguia ver meus familiares, assim, pessoas que eu não ia ver numa noitada na Lapa ou num show que eu participasse ou que eu produzisse, mas que eu ia ver o cinema na rua ali perto de casa, porque já era uma atividade que tinha um pouco mais a ver com o tipo de atividade cultural que ele se interessava, assim. Então minha mãe, sei lá, já não é nem mais viva, mas as últimas vezes que eu vi minha mãe assim, indo para um evento cultural foram eventos daquela praça, eles tiveram presentes ali no Cine Xavier, amigos de infância, então são coisas que eu guardo assim, desse movimento e que eu continuo levando assim.